Gênesis 3, eu vou ler com você do versículo 1 até o versículo de número 24, todo o capítulo. Mas eu quero me ater a alguns versículos, trazendo um assunto que é um assunto do nosso tempo e mostrando que Deus desde sempre tem algo para falar, não só falar, como agir nas nossas vidas. Gênesis 3 é um texto conhecido, mas nós vamos buscar algumas questões que são fundamentais para a nossa caminhada de vida. A palavra do Senhor diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estendas a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, tua palavra foi lida diante de nós. E, Senhor, eu rogo que o Senhor esteja nos ajudando, não só a compreendê-la, mas, Senhor, a tirar realmente ensinamento da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, que nessa manhã o Senhor abra mais ainda a nossa visão e, ó Deus, principalmente o nosso coração, para aprendermos a meditar e conhecer a tua graça sobre nós. Eu oro, ó Deus, crendo que o teu Santo Espírito é quem fala. E, ó Deus, apesar do pregador, das nossas limitações, que o Senhor, ó Deus, nos ajude a andar mais perto de ti.
Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Meus irmãos, essa semana estava com as minhas crianças e a Aline, minha esposa, nós fomos ao shopping. E no pátio do shopping, comecei a ver umas palmeiras grandes, tal como essas que nós temos aqui na nossa igreja. E as palmeiras todas enroladas com essas lâmpadas, essas lampadinhas de Natal. E a visão não só era bonita, como traz uma certa expectativa de algo bom no nosso coração. E eu fiquei olhando aquilo durante alguns segundos. Depois nós entramos e fomos brincar no shopping, curtir um pouquinho o feriado. Mas aquilo ficou no meu coração. A questão de que essa época é uma época que as pessoas querem festejar, querem celebrar. As pessoas querem ter ou um tipo de comunhão com família, que é o mais tranquilo, ou de alguma maneira elas querem resgatar algum tipo de esperança, de expectativa, alguma coisa que diga, olha, vale a pena continuar, a vida tem muita coisa boa. E isso tem, irmãos, trazido nesses últimos dias ao meu coração uma questão que eu vejo que é muito oportuna para nós. A questão de que nesses dias nós podemos, como crentes, resgatar e trazer para aqueles nossos queridos, para as pessoas com quem nós nos encontramos, o verdadeiro sentido, a verdadeira experiência do Natal para cada pessoa com quem a gente tem contato. Se você perceber os nossos dias, as pessoas colocam luzes, elas querem trocar presentes, elas querem expressar algum sentimento de comunhão, de dizer para uma outra pessoa, você é importante para mim, porque ninguém dá presente para uma outra pessoa para se livrar dela. A gente dá presente para dizer, olha, você é alguém que eu quero bem, você é alguém que para mim faz diferença. Nós precisamos então olhar, irmãos, que as pessoas têm se esforçado, mas há um grande vazio, há um buraco nessa questão, e que é tão óbvio muitas vezes, mas as pessoas não param para refletir. Boas festas. Dizemos isso de uma maneira quase que trivial, sem nenhum tipo de maior expectativa nos nossos dias. Mas há uma forma de dizer boas festas, porque o sentido das festas ainda está presente no nosso meio. E eu queria, a partir desse texto de Gênesis, trazer para você uma questão de que a encarnação de Jesus Cristo, a vinda de Jesus no nosso meio, não é algo, irmãos, desse nosso tempo, envolvido em presentes, num embrulho vermelho, ou num velhinho de barba branca, carregando algumas coisas num trenó. A vinda de Jesus é aquilo que nos faz, de fato, ter expectativa de comunhão, de vida, de humanidade genuína. A vinda de Jesus Cristo é aquilo que pode nos fazer olhar para frente e dizer, de fato, há uma possibilidade de resgate na pessoa de Jesus. E não apenas nos meus esforços, ou nas minhas criatividades, ou no meu jeitinho de dizer, está tudo ruim, mas vamos fazer uma festa. Eu não confio no vizinho que está do lado, que eu sei lá quem ele é, mas vamos fazer uma festa. A realidade, irmãos, que eu gostaria de trazer para nós, meditarmos nessa manhã, é que na encarnação de Jesus Cristo, na semente da mulher que foi propagada pelo Senhor aqui nesse episódio de Gênesis, nessa palavra de Deus, nós podemos dizer para qualquer pessoa nesses dias, você não precisa viver como tem vivido. Você não precisa se afogar num mundo de falta de esperança como você tem se afogado. Você não precisa viver a realidade de se mutilar às vezes para tentar ser um pouco feliz. Você não precisa viver num tempo em que você quer abandonar tudo o que foi vivido para trás e falar, vamos construir uma cidade nova, uma sociedade nova, porque isso, além de ser impossível, não vai aplacar o buraco que há no teu coração. O texto que nós estamos trabalhando, irmãos, é um texto que é duro. Ele fala de uma humanidade que começa cheia de grandes experiências,
com um mundo criado dentro de uma grande engenharia que Deus havia feito. Um mundo que foi estabelecido como um sistema em que tudo funcionava. A natureza não tinha nenhuma questão que a afetasse de funcionar perfeitamente. Deus havia feito não só os animais para estarem nos lugares certos, como Deus havia dado toda uma cadeia em que eles teriam alimento, teriam vida, eles poderiam se relacionar, e Deus coloca o ser humano como o seu vice-regente, Deus coloca o ser humano como aquele que poderia cuidar daquilo tudo. Mas é interessante que no meio da criação do Senhor também haviam anjos e anjos caídos. Anjos que desejavam obter não a presença de Deus, mas serem autônomos, terem o seu próprio meio de lei, fazerem as coisas não como Deus ordenava, mas como eles queriam. E o maioral desses anjos, Satanás, se apresenta então no capítulo 3 de Gênesis, tentando mostrar para o ser humano, tentando fazer com que o ser humano olhasse e dissesse: eu também posso viver por mim mesmo sem a ajuda desse Deus. O que o diabo coloca num primeiro momento no homem é que ele desejasse ser autônomo. Que ele dissesse: eu não preciso da lei do Senhor, eu posso ter a minha própria lei, eu posso viver do meu próprio jeito, conforme eu mesmo estabelecer. Daí a questão de autonomia. Mas veja que Satanás não fala isso diretamente. Ele coloca desejos, ele coloca a questão de que as pessoas podem se virar por elas mesmas, que elas não precisam ter de fato um envolvimento com Deus, e ele coloca o equívoco no meio das suas palavras. Torcendo a palavra de Deus, ele consegue então com que o próprio ser humano comece a se equivocar no meio dos seus sonhos. Não quero expor o texto da forma como ele está descrito aí, mas eu quero me agarrar a você com o versículo 15. E nesse versículo é o versículo central de todo esse capítulo. Esse versículo traz uma palavra do Senhor que muitos de nós podemos pensar como algo complicador, mas na realidade esse versículo traz exatamente o que é o sentido do Evangelho e o sentido do Natal, por que não? Para nós dizermos para as pessoas: pastor, ainda faltam 30 e poucos dias para o Natal, mas a realidade é que eu posso dizer sem medo de errar que a maioria de nós aqui já está pensando num presente para um amigo oculto. A maioria de nós já está fazendo um pezinho de meia para dar um presentinho para os seus filhos. A maioria de nós, mesmo que não esteja ainda com as suas ideias traçadas, a maioria de nós já vislumbra o que vem daqui a pouco. Por que não você não começa desde hoje a falar com as pessoas sobre o verdadeiro sentido dessa época? Para que ao invés de nós pensarmos apenas naquilo que é material, que não é ruim, a gente possa também trazer pessoas a refletirem no que é o principal, um tempo de santa expectativa no Senhor. Gênesis 3,15, irmãos, vai dizer assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Meus irmãos, quando nós pensamos na obra que o descendente da mulher, que é aquele que todo o Antigo Testamento vai mostrar que não só a nação de Israel, mas todos aqueles que se aproximavam deles passavam a vislumbrar, a sonhar, a aspirar, a desejar, virá aquele que vai trazer resgate para cada um de nós, virá aquele que trará realmente o reino de Deus sobre nós, e aqueles que expectativavam, se eu posso usar esse verbo, acabei de criar, aqueles que observavam, aqueles que sonhavam com aquilo, eles eram aproximados da graça do Senhor. Aqui, irmãos, nós vemos um casal que estava sendo disciplinado por Deus por conta do seu pecado. Mas eu acho fantástico é que Deus, mesmo anunciando a sua disciplina, Deus anuncia a sua graça. Mesmo anunciando que haveriam consequências pesadas, como houve, Deus também traz a graça, e eu vou cuidar de vocês ainda nesses tempos que haverá tratamento. Irmãos, o descendente da mulher é a pessoa de Jesus Cristo.
O Senhor avisa que haveria inimizade entre a mulher e a serpente, mas o descendente da mulher, aquele que viria depois, ele feriria a cabeça, ele destruiria os pensamentos, ele destruiria os argumentos, os sofismas que viriam por conta das ações de Satanás. Mas ainda assim, haveria também como uma luta, uma certa marca, uma certa crise, um certo ferir naquele que seria o descendente da mulher. Ele teria que passar pela cruz, ele teria que passar por dores. Ele também, naquela luta, carregaria a marca dessa luta, como a igreja do Senhor carrega. Somos mais que vencedores, porém a igreja ainda está nesse mundo e muitas vezes ela é ferida, ela é machucada. Na nossa vida como crente, irmãos, muitas vezes nós somos atropelados por certas circunstâncias. A luta não está diante de nós, mas o Senhor garante desde Gênesis 3,15 que a igreja é aquela que pisa nos pensamentos, na cabeça, naquilo que é o ardil do nosso inimigo. E como nós podemos ver isso, irmãos, nesses nossos dias? Qual a expectativa que a gente pode falar para as pessoas de que o Natal traz para nós? Uma das questões que está aí nos versículos de 12 e 13 é que o descendente da mulher, ele vem nos libertar, ele vem tirar de nós o desejo ou a nossa habitual característica de culpar e acusar os outros por conta dos nossos problemas. Uma coisa que você vê no texto, que é claro, é que você vê Deus perguntando para o homem, o que você fez? E o homem diz, foi a mulher que o Senhor me deu. E Deus pergunta para a mulher, olha, foi a serpente. Irmãos, nos nossos dias não é diferente. Por que estamos onde estamos? A culpa é dos políticos, a culpa é do camarada que vende caro, a culpa é de quem está do meu lado, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu esposo, é dos meus filhos, é dos meus pais. Nós somos mestres, irmãos, em lançar a culpa para alguém. Por que a igreja está dessa forma? Ah, é esse pastor, ah, é aquele presbítero, ah, é aquele irmão, ah, é o outro, sempre é o outro. Nos nossos dias, nós vivenciamos uma sociedade, irmãos, que não sabe olhar para si e dizer, eu errei. Nós não sabemos olhar para nós e dizer, eu estou equivocado. Nós não sabemos muitas vezes, irmãos, admitir que nós falhamos. Há uma questão no ser humano que é intrínseca, que ele não consegue admitir que ele é humano. E quando faz, muitas vezes, ele sempre coloca uma conjunção adversativa depois. Ah, eu falhei, mas fulano, beltrano e ciclano também. Eu estou errado, eu sou falho. Né? Às vezes a gente sobe num pedestal para dizer, olha, sou o maior dos pecadores, mas... E a gente coloca uma carreira atrás daquilo ali. Veja, irmãos, que Jesus, ele veio para nos dar liberdade e coragem para enxergar os nossos problemas e para tratar desses problemas. Jesus, meus irmãos, não veio para que a gente tenha o hábito de varrer para debaixo do tapete as nossas dores e as nossas culpas. Jesus não veio, irmãos, para que a gente seja hábil em nos escondermos por entre as árvores, como Adão fez. Mas Jesus veio para que a gente pudesse ter livramento de culpar os outros. Jesus veio, irmãos, para que a gente pudesse enfrentar cada uma das situações que nós passamos. E mais ainda, ele veio para nos mostrar que ele estaria junto conosco das consequências que nós enfrentamos. Nós vivemos num mundo, irmãos, doentio, porque normalmente as pessoas fogem de se tratarem. As pessoas não querem que haja uma certa mudança naquilo que é ruim. Muitas vezes as pessoas querem culpar os outros, seja a sociedade patriarcal, seja o vizinho que é má pessoa, seja o policial que não agiu como eu queria e não me liberou de repente de estar sem meu documento do carro, seja o banco que está cobrando juros que eu acho abusivo, mas quando eu fui pedir eu não pensei nisso. A gente sempre cai nessas questões.
Mas a Bíblia traz um exemplo para a gente parar e pensar. O Evangelho de Lucas, no capítulo 19, fala de um homem que vivia de uma forma nababesca. Ele tinha tudo, tinha dinheiro, mas um dia ele se encontra com aquele que era a semente da mulher. Seu nome era Zaqueu. E quando Jesus fala que ele foi mudado, transformado, ele diz assim: Senhor, se eu defraudei alguém, se eu prejudiquei, se eu fiz algo que fosse digno de condenação, eu não só vou ressarcir, como eu vou ressarcir muitas vezes mais. Irmãos, qual é o sinal da nossa conversão? Qual é o sinal de que verdadeiramente hoje eu sou um crente em Jesus? Será que eu pego Jesus e digo: Senhor me libertou, mas tudo que eu fiz para trás está no mar do esquecimento, como diz Isaías, mas eu não tenho coragem de admitir diante de algumas pessoas que eu já fui errado, que eu já pisei na bola, que eu já escorreguei? Será que eu tenho essa coragem de admitir perante o meu esposo, minha esposa, que em alguns momentos, sim, eu falhei, mas que Jesus vem me transformando, vem trabalhando e eu preciso de um novo momento, uma nova chance? Semente da mulher veio para trazer, irmãos, libertação, de lançar a culpa sobre os outros. E eu quero falar, irmãos, que muitas vezes nós culpamos os políticos, mas nós não nos lembramos de quem os coloca lá. Nós culpamos as pessoas, mas não lembramos que muitas vezes nós incentivamos as pessoas serem como são. Nós preferimos dizer para o outro que ele está bonitinho ao dizer para ele assim: meu irmão, queria conversar com você, isso aqui eu acho que podia ser melhor, não? Que isso, pastor, vou arrumar problema? Meu irmão, é assim que a gente constrói grandes coisas. Tirando aquilo que não presta do terreno para poder construir algo limpo sobre aquilo ali. Mas há uma segunda questão nesse texto, irmãos, que a semente da mulher, aquele que é o sentido do Natal, aquele que é o Natal, pode trabalhar conosco. Os versículos de 8 a 10 falam de medo. Se você observar, você vai ver que quando eles ouviram a voz do Senhor, quando andava na viração do dia pelo jardim, eles fugiram. E no versículo 10, a resposta é: tive medo e me escondi quando ouvi a tua voz. Meus irmãos, João Calvino, num dos seus comentários sobre antropologia, ele fala que o ser humano tem dentro de si, é algo que não pode ser arrancado, o senso do divino. O homem, ele intui em todo lugar que ele está, que há alguém que é superior, que é extremamente maior, que é o Criador, ou se ele não admite como Criador, ele tem dentro de si a questão de que há um divino, há alguém que é digno de ser adorado. Nas confusões humanas, esse adorado é substituído por tantas outras coisas, até pelo próprio homem, pelos seus estudos, pelo seu trabalho, outras coisas assim. Mas o ser humano é um adorador por essência, em essência. Aqui, irmãos, nós vemos que o homem, ele tem noção de que Deus chegaria em algum momento. Mas quando ele ouve a voz do Senhor, de fato aquilo o coloca numa posição de que fiz bobagem. E ele não vai se colocar diante de Deus, muito pelo contrário, ele vai fugir. Eu quero trazer para você um raciocínio muito rápido, a gente não tem tempo para discorrer sobre tudo. Mas olha a sociedade de hoje quando você fala sobre Deus com ela. Olhe nos nossos tempos, irmãos, enquanto as pessoas colocam os seus problemas, por exemplo, as ideologias que estão mais impactantes nos nossos dias. Qualquer questão mais problemática, as pessoas dizem, é culpa da religiosidade cristã. É culpa, é problema de alguém que está vivendo dentro de uma sociedade que tem os valores judaico-cristãos. E as pessoas querem, em última análise, dizer, olha, o ser humano é uma pessoa que pode ser diferente, mas ele tem que se desvincular da questão da religião. Ele tem que se desvincular de Deus. Mas, de novo, quando eu trago a questão do Natal, eu estou falando exclusivamente de Deus. O Natal só é Natal porque o Deus Todo-Poderoso se encarna em Jesus Cristo. Essa questão de boas festas, irmãos, ela é completamente vazia e é completamente desonesta quando nós tiramos quem é o Natal do Natal.
Adão diz: tive medo. A sociedade, irmãos, de hoje foge da ideia de justiça. Se eu perguntar para alguém e disser: olha, você acha bacana que no dia do seu aniversário todo mundo celebre, faça churrasco, um dê presente para o outro, mas você não pode estar presente? O aniversário é seu. Ora, por que nós fazemos isso com o Filho de Deus? Eu não quero saber dessas questões de religião. Tudo bem. Mas você não pode ser desonesto de assumir que essa época só tem esse nome, esse sentido. Isso só acontece porque ele veio estar entre nós. Nós podemos negar. Mas se tem um nome que cabe, é o nome de Jesus. E, irmãos, quando a gente para perceber, a gente vê, irmãos, que a sociedade de hoje, ela foge de acertar as contas. Ela foge de pagar o que é certo. Ela foge das lava-jatos da vida porque sabe que tem que acertar. Mas é interessante, irmãos, que o homem, ele sabe acatar lá no seu íntimo que deve, que tem um problema. Mas é interessante que há um gigantesco conflito e uma busca enorme por protelar, por adiar, por dizer hoje não, mais lá na frente, quando eu for mais velho, quando eu puder. Fora que a gente faz isso dentro da igreja também, né? Agora na época, agora não é o momento, quando vai ser o momento? Mas de novo citando o exemplo de alguém que se encontra com Jesus. Uma mulher, João capítulo 4, ela não só admite suas falhas, mas ela é resgatada do seu medo. E Jesus não retira aquela circunstância, mas Jesus lhe encoraja a dizer: preciso de ser cuidado, preciso acertar minha vida. E quando Jesus diz: vai lá, chama seu marido e vem cá, ela diz: eu não tenho marido. Ela admite naquela hora sua dor, seu receio, sua vergonha. Irmãos, Jesus é a semente da mulher que vem pisar no raciocínio de Satanás, que muitas vezes coloca no coração: você precisa esconder isso, que vão falar de você. Mas quando nós vamos até Jesus, carregando todos os nossos receios, todos os nossos pecados, Ele começa a trabalhar no nosso íntimo para que o nosso olhar se levante. Não para as pessoas, para dizer: olha só, mas para além dos montes, dizendo: é de lá que me vem o socorro, meu socorro está no Senhor, eu não preciso temer porque Ele tem me alcançado. Falar de Natal, irmãos, é dizer para as pessoas então: olha, você não precisa temer esse mundo, porque aquele que se encarnou veio nos livrar dos nossos temores. Mas por fim, irmãos, versículos 6 e 7 desse texto, você vai ver que o início de todas as questões humanas estão em desejos equivocados. Quando você olha para o texto, você vai ver que a mulher, quando olha para tal árvore, ela vê que é boa para se comer. Um desejo é instalado dentro de si. É interessante você parar para pensar que ela tinha todas as árvores. A gente nem sempre olha que o mundo todo está diante de nós, que as oportunidades estão diante de nós, que há muitas pessoas que são carentes de afeto e amizade com quem a gente pode se relacionar, que há muitos lugares onde a gente pode comprar e vender, e há pessoas melhores do que aquelas que às vezes a gente condena. E eu acho muito bonito, irmãos, porque quando o Senhor começa a trabalhar com o ser humano, Ele impede o ser humano exatamente de permanecer nesse tipo de pecado. Ele coloca guarda sobre aquilo que seria a árvore da vida, ou seja, se o ser humano comesse daquela árvore da vida, ele seria eternamente um pecador. Mas Deus rompe com aquilo ali para que ele não possa chegar nessa árvore. E você vai ver de novo essa árvore agora sendo acessível ao homem lá no Apocalipse, capítulo de número 21. Mas é fantástico você observar que o desejo do coração era equivocado. A mulher agora está sendo levada pelo seu sentimento, pelo seu desejo. A árvore é boa.
Irmãos, eu não quero aqui colocar um romantismo no nosso coração, mas a realidade é que o pecado, ele se transveste, ele é travestido de muita coisa deliciosa, de muita coisa que a gente pensa, agora eu me resolvo, isso vai me satisfazer, tendo isso aqui eu estou resolvido. Mas a grande questão é que você vai ver que Deus vai aparecer lá no versículo de número 9, chamando os dois. Mas no versículo 7, sem que Deus ainda tivesse falado alguma coisa, os olhos deles estão abertos e a primeira coisa que eles têm é vergonha. Primeira coisa que vem, depois que eles conquistaram aquilo que o seu coração estava chamando, é vergonha. Às vezes, irmãos, nós pensamos que o terreno do vizinho é mais legal do que o nosso. Às vezes nós desejamos alguém, achando que aquele alguém vai trazer a satisfação que às vezes nós não estamos tendo dentro de casa. Às vezes nós achamos que o nosso emprego é muito pouco, então vamos buscar em outro que de repente, tendo um pouco a mais, eu vou me resolver. Às vezes, irmãos, o nosso coração deseja simplesmente, se eu tiver o próximo carro, se eu tiver mais compra dentro de casa, se eu tiver a roupa da última moda, se eu tiver o último celular, agora eu estou bem. Mas quando você pega naquilo ali, a passagem para o desprazer é muito rápida. Porque não é a questão de que você conquistou, mas é aonde estava o teu coração. O Senhor falando através de Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, não é o ter dinheiro que é a raiz de todos os males, mas é o teu coração, o amor. E o amor, irmãos, a nós mesmos, muitas vezes nos coloca em grandes roubadas. E Jesus, a semente da mulher, ele é aquele, irmãos, que nessa época que tanta gente está buscando consumir, tanta gente está dizendo, olha, nesse Natal eu vou enfiar o pé na jaca, neste Natal eu vou realmente resolver meus problemas. Jesus é aquele que vem dizer assim, olha, será que você precisa disso mesmo? Será que o seu coração não está colocado numa coisa que é muito diferente daquilo que é o ideal de Deus para você? Será que você precisa mutilar o teu corpo para se sentir feliz de fato? Irmãos, os índices de arrependimento de cirurgias por mudança de sexo são absurdos. O índice de pessoas que fazem tais cirurgias e depois querem voltar e fazer a retroação, isso não é tão divulgado. Isso não é tão glamourizado. Isso não é tão libertador. Porque na realidade a pessoa dá um passo, achando que agora vai, ninguém vai me segurar, agora. Mas quando prova desse fruto, percebe que está nu, ou seja, desprotegido. Os outros vão me ver como eu sou agora. E tenta se resolver costurando folhas de figueira dos nossos dias. Escondendo a sua nudez. Escondendo a verdade daquilo que está no seu coração. Dinheiro, sexo, fama. Jesus, o Deus homem, irmãos, veio para nos dar o verdadeiro foco. Desejos que são desejos que vão nos garantir não coisas momentâneas, mas um olhar para a eternidade. A possibilidade da paz com Deus, quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Ele não é aquele que vem na viração do dia para perguntar o que eu estava fazendo, mas ele vem para dizer, eu vim para te resgatar. Vim para te colocar de novo no teu lugar, e o teu lugar é dentro do meu coração. Eu vim de novo para trazer para você, não o desejo que você precisa trabalhar como um doido para chegar no final, olhar e falar assim, é só isso. Mas eu vim para te dizer que você pode se alimentar com pouco, ter aquilo que realmente é suficiente, e você pode se alegrar com todo o jardim que eu criei para você. Nós vamos falar em outros momentos, irmãos, como o Velho Testamento nos mostra a esperança que havia no povo judeu. E hoje eu escolhi um texto que aparentemente não tem nada a ver com o Natal, para que você visse que a esperança que Deus coloca naqueles que são seus não está nas coisas.
A igreja dos nossos dias tem muitas vezes relatado que as pessoas precisam ter. Mas o texto de Gênesis vem nos mostrar que nós precisamos ser. A promessa, irmãos, muitos séculos antes, já estava declarada. O descendente da mulher feriria a cabeça da serpente. Agora, depois de Gênesis 3,15, você vai ver como Deus não só cuida deles naquela hora. A primeira questão, muitas vezes as irmãs são levadas por alguns raciocínios de dizer, eu sou injustiçada. Mas o versículo de número 20 diz que o homem deu o nome de Eva à sua mulher. A palavra Eva significa vida. E aquilo que muitas vezes a gente pensa que é dor, que é um peso, na realidade, o Senhor anui com a palavra que Adão coloca. Então, mulher, quando o Senhor olha para você, Ele enxerga vida. E só você tem o poder de gerar essa vida, a vida humana. Só você, mulher, carrega a sublimidade de trazer vida aonde num momento era morte. Quantas têm aberto mão dessa preciosidade? Mais ainda, Deus vê o homem que costura folhas. Deus coloca pele sobre o homem. Não só para tapar, mas para aquecer, para proteger. Deus não costura alguma coisa que vai mascarar. Deus faz com que a pessoa seja vestida de fato, seja amparada. E o texto termina, irmãos, com uma situação que parece ser um ocaso. Deus coloca o homem para fora do jardim. Mas veja que Adão vai trabalhar. E a vida restaura. E eu quero rapidamente pedir que você vire a página para o capítulo 5. No primeiro versículo diz assim, este é o livro da genealogia de Adão. No dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Essa é a lembrança que Deus traz de Adão no primeiro momento. Homem e mulher os criou e os abençoou, lhes deu o nome e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. E aí, versículos 3, 4 e 5 vai falar que Adão vive muito tempo. Muito tempo. O mais bacana dessa questão, irmãos, é que lá na frente, quando Lucas vai fazer a genealogia de Jesus, no capítulo 3 de Lucas, Lucas vai fazer uma genealogia ao contrário. Ele começa da pessoa de Jesus, cita o seu pai, cita os seus avós e começa citando um atrás do outro. E quando chega lá no versículo 38, no capítulo 3 de Lucas, o texto diz que veio de Adão, que foi o primeiro homem. O Senhor não risca Adão da história, mas ele está ali, com todo o seu pecado, com toda a sua dor, com tudo que houve, mas na figura do nome de Jesus está ali aquele que lá atrás Deus começou a restaurar. O Senhor não apagou a questão de ser um homem pecador, o Senhor não apagou a questão de ser alguém que errou, mas o Senhor registrou lá atrás que esse homem, Lucas 3,38, era filho de Deus. Mais ainda, Jesus é chamado de o segundo Adão. Eu queria terminar essa palavra te dizendo, meu irmão, que nesses dias de tanta falta de esperança, nós podemos chamar de fato que esse tempo é um tempo perfeito para nós dizermos para alguém, olha, você pode ser liberto do seu medo, da questão de ficar murmurando que só o outro é culpado, que só o outro que tem problema, mas você se colocar diante do espelho e dizer, Deus é comigo, preciso ser tratado. Esse é um tempo para dizer para as pessoas que elas podem ser mudadas nos seus desejos e ter uma visão correta desse tempo que nós vivemos. Pensa nisso. Qual a mensagem que nós vamos levar para as pessoas sobre o Natal?
Qual a mensagem? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra que nos instrui. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos confronta. E, ó Deus, eu quero te pedir que nesse tempo, Pai, nós saibamos celebrar muito mais do que o mundo, Senhor. Porque, na realidade, toda encarnação de Cristo é aplicada, em primeiro lugar, ao teu povo. E depois nós podemos dizer para o mundo que, de fato, nós experimentamos em Ti, ó Deus, algo muito grande, que é a Tua graça que nos transforma a cada dia. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar esse mundo com os Teus olhos, porque tudo está nas Tuas mãos, debaixo do Teu controle. E a restauração que foi prometida desde Adão, desde Eva, ela se cumpre em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para Jesus, a nos entregarmos nele a cada dia e a Ele a cada dia. E, Senhor Deus, a obtermos a restauração que só pode vir do Senhor. Nós te louvamos e te engrandecemos em nome dele, Jesus, o nosso Senhor, aquele que é o Natal, aquele que é o Evangelho, aquele que é o nosso Senhor. Amém.